ali sobre o telhado, o que Jesus disse para ele? Levanta e anda ou perdoa os seus pecados? Qual dos dois que Jesus disse para ele primeiro? De uma lembra? Perdoar o seu pecado. Esse é o maior milagre que o homem pode receber. Só que por causa da incredulidade do homem, Jesus, peraí, agora eu vou ter que mostrar para esses camaradas aqui que eu sou o dono da vida. Eu tenho o poder e a autoridade para perdoar o pecado. E Jesus manifestou aquele milagre para deixar notório que ele tinha sim a autoridade para perdoar o pecado. Mas vamos aqui no primeiro subtópico, no primeiro tópico e no primeiro subtópico. O propósito de Jesus. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 sinais, milagres encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus, antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus já estava ao leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Aí temos algumas coisas aqui para nós observarmos. Primeiro, é importante observar que o milagre da ressurreição de Lázaro não foi um acontecimento isolado, mas parte de um conjunto de sinais que apontam para a identidade messiânica de Jesus. Cada milagre realizado por Cristo tinha um propósito específico e revelava um aspecto do seu poder sobre a vida e a morte e todas as coisas. O que então, nessa primeira importância aqui, nesse subtópico que eu criei aqui, irmãos? João Batista, quando estava preso, foi preso a mando de Herodes Antipas, ele envia os seus discípulos para Jesus, para perguntar para Jesus. Os irmãos lembram qual que é a pergunta que ele mandou fazer para Jesus? Tu és aquele que nós estamos esperando? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Os irmãos lembram? Alguém lembra isso? Quer se lembrar aí? Manda avisar para João Batista, meus queridos, avisa para João Batista que os surdos ouvem, que os cegos enxergam, que os leprosos são limpos e que os mortos são ressuscitados, e que aos pobres é pregado o Evangelho. Ora, essas manifestações, irmãos, do Evangelho, do ministério de Jesus, tinha identidade única, porque ninguém outrora, né? Aonde que nós vamos achar na Bíblia, e vamos até falar um pouquinho da diferença de alguns milagres que foi operado pelos profetas e pelos apóstolos pelo próprio Jesus. Não ouvimos de outras histórias, não vamos achar de Gênesis e Apocalipse a doença obedecendo alguém como obedece o Senhor Jesus. Obedece os apóstolos? Sim, mas através do nome de Jesus. Então, a ressurreição de Lázaro não foi somente, irmãos, foi isso que eu disse aqui no começo para os irmãos, não foi somente para agraciar, tirar ali um sofrimento momentâneo da família, como Marta e Maria, né, e os entes queridos ali. Não, além disso, Jesus ele alcançou um propósito maior. Jesus tinha um propósito maior na ressurreição de Lázaro. Os irmãos sabem qual era o propósito maior na ressurreição de Lázaro? Alguém arrisca em responder? A glorificação de Deus. Por isso que aqui na leitura bíblica em classe, no verso 15, olha a resposta de Jesus: e folgo por amor de vós, de que eu não estivesse, de que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Sabe o que Jesus está falando? Ainda bem que eu não estava lá quando Lázaro faleceu, porque se eu estivesse lá, se eu estivesse lá, o que ia acontecer, irmãos? Para pensar, se Jesus estivesse ali quando Lázaro estava doente, você acha que Marta e Maria
deixar Lázaro morrer? Não ia, irmãos. Elas iam apertar Jesus ali, elas iam se compadecer, ia chorar no pé de Jesus, e Jesus ia acabar, né, curando Lázaro, não ia deixar Lázaro ressuscitar, porque Deus tinha um propósito maior, Jesus tinha um propósito maior na vida de Lázaro. Sabe qual era o propósito? Era deixar que passasse os 4 dias, os irmãos, não sei se todos conhecem, mas na tradição judaica, era falasse o seguinte, que até o terceiro dia tinha possibilidade de uma pessoa estar ali, vamos dizer assim, inércia, né? Estar doente e de repente voltar a viver. Tinha, irmãos, tinha essa especulação, tinha esses fatos naquela época. Mas quando acontecesse no 4º dia, o corpo já começava a se decompor, o corpo já começava a cheirar mal, e isso era a maior resposta, que ali já não tinha mais jeito. E o milagre foi tão grande que lá no capítulo 12 do Evangelho de João, nós vamos ver ali que o movimento foi tão grande por causa da ressurreição de Lázaro, que o povo procurou matar Lázaro, porque houve muita conversão de alma através daquele milagre da vida de Lázaro, que buscaram matar o milagre. Depois você pode ler em João 12. O milagre foi tão